Então vamos lá, pessoal, beleza. Muitas pessoas hoje em dia, galera, vivem uma realidade muito complicada. E ao longo da vida passamos por diversas experiências que acabam fazendo com que nós sejamos doutrinados ou muitas vezes sejamos infectados com certos tipos de ideologia. Hoje eu vou estar apresentando para vocês as 5 maiores mentiras que eu aprendi ao longo da minha vida e que tive que lutar para poder desmistificar todas elas. Eu acredito que muitos de vocês aí acreditam em muitas que eu vou estar apresentando aqui, provavelmente até mesmo acreditando em todas, mas com o vídeo de hoje a gente vai dissertar mais e vocês vão poder aprender e possivelmente estudar sobre o tema. Então beleza? Vamos começar. Galera, as coisas não são tão simples. Isso sim é uma mentira. Isso é uma mentira, galera, porque quando as pessoas dizem as coisas não são tão simples, elas muitas vezes estão querendo jogar em cima de algo ou alguma experiência nova uma carga que muitas vezes não existe. Eu posso dizer, por exemplo, sobre o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego eu literalmente não sabia nada. Eu trabalhei como telemarketing em uma empresa e eu tinha que fazer ligação, eu tinha que escrever ao mesmo tempo que conversava com o cliente, propor negociações, eu tinha que fazer altas descagens para atender um alto nível de clientes, atender quantidades absurdas de clientes por dia, mais de 150 clientes. Para quem nunca vivenciou isso, pode parecer algo extremamente complicado, mas é muito simples. Você vai atender, você vai anotar, você vai negociar e você vai pôr no sistema. É muito simples. Faculdade, galera, apesar de hoje eu acreditar que a faculdade não presta pra porcaria nenhuma, mas antes, se você tiver perdido fazer do que não fazer nada, também não é tão complicado. Então, muitas vezes, quando queremos iniciar as coisas, quando a gente pensa em uma mudança de vida, a gente tende a complicar mais do que necessita. E isso, galera, é algo interno nosso, ou muitas vezes foi fruto de doutrinas por professores ou até mesmo nossos pais dentro de casa, onde as coisas seriam o dobro, talvez o triplo da quantidade de dificuldade que realmente é, sendo que as coisas não são, galera, tão complicadas. As coisas, galera, acabam sendo muito mais simples quando a gente decide começar e quando a gente pretende se desenvolver melhor. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, vai ser o que vai dividir você daquilo que você quer ou daquilo que você teme. Então, sempre dê o primeiro passo. Não importa. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas galera, deixem de complicar tanto as coisas. Certas coisas são muito fáceis. O primeiro emprego, ele só é complicado porque você nunca passou por isso antes. Estudar, Cara, você não é burro. Você não é uma pessoa burra. Você é uma pessoa que tem preguiça e que complica demais as coisas para começar a se desenvolver mentalmente. Não é tão complicado você aprender coisas novas, galera. Iniciar academia também não é. Muitas pessoas treinam hoje em dia, pessoas idosas. Tem quase todo mundo treinando hoje em dia. Artes marciais, até mesmo mandar uma mensagem para a pessoa que você gosta. Falar com a pessoa que você gosta, dizer que você gosta daquela pessoa não é tão complicado. É só você chegar, analisar, ver os pontos e falar. Tem até um vídeo aqui no canal que eu já expliquei sobre como foi o meu relacionamento e etc. Vocês podem estar dando uma olhada para usar de base. Então, galera, não compliquem demais as coisas. Nem tudo é tão difícil quanto vocês imaginam, beleza? Próximo. A aparência não importa. Galera, essa é uma das maiores mentiras que as pessoas contam. A aparência importa e ela importa muito. Usando esta imagem que eu tirei de um vídeo do canal O Viajante, inclusive eu recomendo muito que vocês assistam esse canal, ele é uma classificação de níveis de beleza masculino, tá? Existe o feminino também, mas para ter uma melhor aceitação do público e como o meu público é majoritariamente masculino, eu acredito que essa daqui se encaixa melhor. Então aqui a gente tem os níveis do 1 ao 3, do 4, que já começa a melhorar um pouco mais, até o 6, o 7 e do 8 até o 10. Galera, se vocês quiserem ver melhor sobre esses níveis de aparência, se vocês quiserem eu posso estar fazendo um vídeo
Mas se vocês não quiserem esperar ou não for do interesse de vocês e quiserem ver algo mais pronto, passem no vídeo lá do canal do Viajante e vocês vão aprender. Então, galera, tem certas oportunidades que você só vai conseguir por conta da sua aparência. Por exemplo, um documentário que eu vi há não muito tempo atrás sobre comissárias de bordo. As comissárias de bordo, elas precisam passar por um nível criterioso muito grande em relação à beleza. Elas precisam ser magras, muitas vezes loiras, dependendo do país. Elas precisam ter um corpo bem definido. Até mesmo a voz, o timbre de voz é contado. Então, a aparência importa muito. Não é qualquer mulher, apesar de muito estudo, que vai conseguir ser uma comissária de bordo. Isso é justo ou não é? Bom, não cabe a mim dizer, galera. Mas é um fato que a aparência importa. Outra coisa, a maneira com que você se porta e se veste também faz com que você seja julgado. Por exemplo, esse lixo aqui de brostileiros. Completamente ridículo. Pessoas de alto nível acham esse tipo de pessoas ridículo. Quem adora esse tipo de pessoa aqui? Muitos cantores de funk, pessoas que têm um interesse em manipular esse tipo de pessoa, ou até mesmo aquelas pessoas que vendem coisas ilícitas e usam essa galera aqui como laranja, tá? Isso tem a ver o que com a aparência? Galera, se vocês não se portam com uma maneira firme, posturada, agindo como homens de verdade, se cuidando da aparência de vocês, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Eu não tô dizendo que vocês têm que ser metrosexual, isso é ridículo. Mas se cuidar, manter uma boa aparência, falar de maneira correta, tudo isso vai evitar com que você seja isso aqui, ó. Essa imagem define. E pior ainda, quando você anda com uma pessoa que não está no seu nível. Isso torna ainda pior. Então, galera, a aparência importa. Inclusive, eu achei muito interessante esse gráfico, e se vocês quiserem deixar aqui na descrição em qual nível vocês se encaixam, eu adoraria ver. Eu, particularmente, me acho no nível 8-9. Tá bom. Não sou uma pessoa que leva tanto assim a aparência em consideração, mas eu acredito que esteja no 8 e 9, beleza? Vamos pro próximo. O ateísmo. O primeiro vídeo do canal também já falei sobre o ateísmo, vocês podem estar verificando aí. Essa foi uma das maiores mentiras que eu aprendi ao longo da vida, e essa daqui eu tenho culpa total, porque ninguém me induziu. Eu literalmente entrei sozinho e saí sozinho. É claro que muitas pessoas ao decorrer da vida acabam passando por esse tipo de experiência pela falta de conhecimento teológico e muitos preconceitos gerados a partir disso. Então, galera, se vocês quiserem entender melhor, eu recomendo muito que vocês entrem naquele vídeo. A qualidade não é tão boa, a maneira com que eu me expresso também não é uma das melhores, mas eu posso dizer para vocês que eu consigo dissertar muito melhor sobre o tema naquele vídeo. Mas dando uma resumida, o ateísmo é nada mais nada menos que você mentir para si mesmo. Você inibe suas capacidades e também inibe habilidades que você pode desenvolver quando você tem Deus no seu coração, ou até mesmo quando você usa das habilidades que existem no mundo. Habilidades essas que são extraídas da própria natureza, como a frequência, a vibração e a energia. Eu já expliquei sobre isso no canal também, tá? Então, dessa aqui eu não vou dissertar muito. Somos todos iguais. Galera, outra coisa ridícula que as pessoas tentam pregar na cabeça de vocês. Todos somos iguais. Ok, se todos somos iguais, por que você aí que está me assistindo não nasceu com as mesmas características físicas, ou com as mesmas oportunidades, ou no mesmo lugar, etc., que eu mesmo? Porque você não é igual a mim. Sua família não é igual a minha não é igual à sua. As pessoas que eu convivo não são iguais às pessoas que você convive. As ideias que eu tenho muitas vezes não são iguais às que vocês têm. E isso que torna a individualidade humana algo extremamente maravilhoso de se ver. Porque quando você pega duas ideias diferentes e decidem se unir, pode nascer algo novo. E quando eles pregam para vocês através de podcasts ridículos, através de desenhos animados ou até mesmo outros tipos de propaganda,
Isso é ridículo, galera. Certas questões você pode ser, sim, considerado igual a outra pessoa. Por exemplo, somos todos filhos de Deus. Sim, nisso somos iguais. Somos todos irmãos perante ao Cristo. Mas ainda assim, abrangindo mais o assunto, nós não somos iguais em praticamente nada. E isso é uma coisa boa. E entender isso, galera, fará com que vocês destravem o cérebro de vocês de uma maneira absurda. Onde você não vai achar mais que o mundo te deve algo. E que, na verdade, é você que tem que conquistar as coisas. Testes já foram feitos para isso. O famoso teste de você pegar todo o dinheiro do mundo, distribuir em fatias iguais para qualquer um, os ricos voltam a ser mais ricos e os pobres voltam a ser mais pobres. O próprio teste de memória que o chimpanzé superou os universitários. Também tem isso no YouTube, até documentário. Ou até mesmo aquela maldição de Robin Hood, que é o grande herói dos brasileiros. O que isso tudo tem a ver? Galera, tudo isso tem a ver que vocês mantêm a mentalidade de vocês travada por achar que vocês têm que ser iguais a todo mundo ou que o mundo deve algo para vocês. Vocês não são iguais a ninguém. E isso é ótimo. Siga seu caminho. Segue o caminho de campeão. Treina, se esforça, faz o que você tiver que fazer. Não dependa do outro. Não busque a aceitação do outro. Não ache que o outro vai salvar a sua vida. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. O único que pode salvar a sua vida é você mesmo. Então, galera, partindo para o último, e sem sombra de dúvidas, esse é um dos que mais me atrapalhou ao longo do tempo, e acredito que seja o pior para todos vocês também, pelo menos para mim e foi na verdade, é o medo de errar. Onde você acha que errar é uma coisa ruim. Por que eu deixei a imagem desse desenho? E esse desenho aqui é um dos desenhos que eu mais gosto, para ser sincero, porque tem uma cena nesse desenho onde o protagonista ele vai consertar uma maquininha da família e a máquina explode na cara de todo mundo. E na verdade ele fica super cabisbaixo. E a família, que esses personagens aqui, eles comemoram o fracasso. Nada mais é do que você simplesmente usar de algo que você perdeu para crescer ainda mais. Quantas histórias de pessoas que perderam seus empregos 2 meses depois não estavam com o dobro ou talvez o triplo da condição que estavam antes. Entendam que quando você erra ou quando você perde algo, na verdade você está abrindo um mar de oportunidades. Empreender não quer dizer que você vai acertar de primeira. Lançar um produto na internet não quer dizer que você vai acertar de primeira. Notas na escola, quando você tira uma nota vermelha, não significa bosta nenhuma. Até porque na escola, se você sair decorando tudo e não aprender nada, você tira as melhores notas. Então entendam uma coisa, não tenha medo de errar. Errar é uma coisa boa, você vai aprender com isso. A questão é que existem inúmeras maneiras de errar. Muitas vezes você pode aprender com a dor do outro sem ser a sua. E isso já te garante um grande avanço. Outra coisa, você querer pertencer a um meio só porque você tem medo de ficar sozinho. Cara, isso é ridículo. É ridículo. Não entrem nessa, galera. Não queiram participar do grupo das patricinhas da escola, a não ser que você seja um perdedor. Se você quer ir junto com a manada, boa sorte, vai na frente. Que eu prefiro manter a minha individualidade e não ter problema em arriscar. Entendam isso. Arriscando, você chega a lugares muito maiores. Se você prefere a estabilidade, você vai ter uma vida estável. Porém, muitas vezes, a estabilidade não quer dizer que você tem uma vida boa. Beleza? Então, não tenham medo de errar, galera. Isso daqui é extremamente nocivo. Errar é uma coisa boa. Antes você tentou e fracassou do que você viveu a vida inteira pensando se daria certo ou não. As mentiras nos cercam, galera, e é necessário que a gente deixe elas para trás e entenda que o conhecimento vai nos libertar. Nem tudo que te ensinam é verdade. Acordar é algo difícil e muitas vezes doloroso, mas viver dormindo é muito pior. Vocês podem ser isso aqui, ó, um manequim, já que vocês não têm personalidade nenhuma, uma venda, que além de não ter personalidade nenhuma, não enxerga nada. Aí vocês perdem tempo e continuam nessa maldita corrida dos ratos. Galera, busquem se desenvolver, busquem melhorar
e busquem atrair o máximo de pessoas possível para te edificar, te engrandecer e que você possa evoluir junto delas. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, se inscrevam. Tamo junto.